Olá, meninos. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer os nossos exercícios? Vamos lá, né? O que nós temos hoje? Medindo a intensidade de uma corrente elétrica com amperímetro, obteve-se o valor de 2 ampere. O I igual a 2 ampere. Determine a carga transportada por essa corrente. Qual que seria a carga transportada por essa corrente? B. O número de elétrons que atravessam uma seção reta de condutor nesse intervalo. Vamos lá. Qual seria o I? Letra A. Para a gente fazer. Bom, letra A. O I é igual a 2 ampere. O tempo que levou, 10 segundos. Então, ΔT igual a 10 segundos. Perguntou o seguinte: qual seria a carga, né, que ia passar? Ok? Fluxo da carga. Que carga ia passar por essa corrente em 10 segundos? Tudo bem. A carga vai ser igual ao quê? Ao I dividido pelo ΔT. Nós já vimos isso numa aula anterior. Então, a carga vai ser igual a 20 coulombs. Tá aqui a letra A. Vamos agora para a letra B. Eu tenho que a carga é um número que ele está pedindo o seguinte: qual que é o número de elétrons que atravessa a seção reta do condutor nesse intervalo de tempo? Então, a letra B, nós temos que a carga é igual o quê? Ao número de elétrons, ok? Então, tudo bem. A quantidade né, vai ser igual a Q dividido pela carga elementar. Eu vou falar para vocês quanto que é a carga elementar. Balançou um pouquinho, né? Mas não tem problema não. Quanto que é a carga elementar? A carga elementar é igual a 1,6, ok? Vezes 10 a menos 19 coulombs. Será dado no exercício. Beleza. Então, eu tiro que N vai ser igual a 20 coulombs dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Numerador idêntico ao denominador, você simplifica. Número não tem unidade. Muito bem, perfeito. O número não tem unidade, né? Beleza? Essa sombra, porque a professora está gravando à noite. Por incrível que pareça. Ok? Está dividindo, ok? Conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza. Se eu dividir 20 por 1,6, eu vou achar 12. Só um pouquinho. Eu falei 12, escrevi 1,2, porque o 1,2 está na minha cabeça. 12,5 vezes 10 é 19. 12, não tem um 10 aqui? 12. Eu vou tirar esse 10 daqui, porque esse número é muito grande. Então, N vai ser igual a 1,25. Eu não tirei um 10 daqui.
ok? 10 vezes 10 é 19. Na multiplicação, conserva a base e somos expoente. O expoente aqui é 1. Então, é 1,5 vezes 10 a 20. Nossa resposta. Nós vamos voltar e responder aquilo que foi pedido. A carga transportada para essa corrente em 10 segundos, 20 coulombs. O número de elétrons que atravessam uma seção reta do condutor neste intervalo de tempo, 1,25 vezes 10 a 20, sem unidade. Que bom! Vamos agora fazer este exercício. A figura mostra um tubo de TV. Um feixe de elétrons gerado no ponto A caminha pelo vácuo e atinge o ponto B, produzido a partir de uma corrente de 1,6 mA injetada por um fio. Bom, qual é o sentido convencional da corrente? A aula anterior, eu expliquei para vocês o seguinte, que o sentido da corrente no metal é o quê? Do negativo para o positivo. Só que quando é ionizado, né? Os íons, quando é ionizado, o que acontece? Eles fazem do negativo para o positivo. Como estou falando no sentido convencional que vocês já aprenderam, né? Vai sair do quê? Vai sair do B para o A. Aonde o A é negativo. O sentido convencional é sempre positivo para o negativo. Isso aqui está parecendo um X que eu estou fazendo e é uma cruz, né? Vocês estão vendo? É mais de positivo. Deixa eu arrumar essa cruzinha aqui, tá? Mais. Prontinho. Respondido a questão A. Qual o sentido convencional da corrente? De B para A. Perguntou o seguinte, quantos elétrons atinge a tela por segundo? Tudo bem. Quantos elétrons? Qual é o número de elétrons? Eu tenho o seguinte, que N, número de elétrons, N é igual que a carga dividido por quê? O número de elétrons, dividido por E. Mas o que é a carga? A carga, desculpa, eu ainda tô gripada, tá bom? Sem problema nenhum. Ok? Só que eu preciso do que para achar esse número de elétrons? Pensem aí, que eu vou dar a resposta. Nós temos que pensar um pouco. Pensaram? Analisaram bem? Qual que será a resposta? Qual que é a quantidade de número de elétrons no tubo? O número de elétrons é a carga dividido pelo número fundamental do elétron. Está pedindo o quê? O condutor de elétrons atravessa o condutor no intervalo de tempo. O que ele quer saber é o tempo. Melhor ainda. É tempo que ele quer saber. Por segundo. Ele quer saber o tempo que é esse ΔT aqui. Que bom. Ficou muito fácil para a gente agora. O que eu tenho? Eu tenho o seguinte.
E ele falou que a corrente é 1,6 miliampere. O que eu vou fazer? Morre o assunto. O ΔT vai ser o I dividido pela carga fundamental de número de elétrons. Vai ser o I, vai ser o quê? 1,6 vezes 10 a 3 ampere. Lá no nosso negocinho, ampere era o quê? Era coulomb por segundo. Vocês estão lembrados? Esse era o nosso ampere? Muito bem. Dividido pela a carga elementar, que está aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Ah, bati na câmera. Ela vai estabilizar. Ok? Ela vai estabilizar sem problema algum. Concorda? Vezes 10 a 3. 10 a menos 3, né? Que a professora está na maior viagem, que é mili, por 10 a 19, isso é igual a 1, vezes 10 a 16 segundos. Perfeito. Sem problema. Agora, nós vamos estudar isso aqui, ó. O que é diferença de potencial? Vamos ver aqui esse desenho. Vou ver se tá tudo bem na câmera, tá? Pra gente aprender. Diferença de potencial. Beleza. Vamos lá. O que é diferença de potencial? Eu escrevi para vocês para que a professora não extrapole aquilo que nós temos que aprender. Você sabe que a professora, né, vai muito. Diferença de potencial. Ok. Tá aqui. O que é diferença de potencial? Lembra o seguinte, eu tenho este condutor aqui. Eu fiz uma seção reta neste condutor, ok? O que nós temos aqui? O deslocamento, onde é que anda a corrente? É isso aqui que a professora fez, ó. Nós temos esse condutor e aqui é o deslocamento, aonde anda a corrente. Então tá. O que eu vou escrever aqui? Deslocamento. Isso aqui eu tenho deslocamento. O que mais que eu tenho? Eu tenho a força elétrica. Nós vamos aprender sobre o Coulomb da força elétrica, mas você já sabe. Nós temos a força elétrica. Muito bem. Ok? O tubo. Olha o desenho. O desenho, você sabe que é assim mesmo, não tem jeito, né? Vai ficar assim. Pelo menos escrevo certo. Vamos lá. Diferença de potencial. Quando uma força se desloca, força. O que é força? Não tem que ter deslocamento para ter força? É claro. Lembram lá na aula de mecânica que eu falei de força, que força é massa vezes aceleração? O que é aceleração? A aceleração não é nada mais do que a mudança da velocidade, a variação da velocidade. Para você mudar a velocidade, você variar a velocidade, você tem que ter um deslocamento. É claro. Quando uma força se desloca, ela realiza trabalho. O trabalho o quê? O trabalho é força vezes deslocamento. A gente também sabe. Eu posso até vocês lembrarem, então eu vou colocar essa fórmula aqui apenas para vocês lembrarem. O trabalho é o quê? É a força vezes deslocamento
quando esse ângulo cosseno de θ foi igual a 90 graus, que é igual a 1. Ok? Quando o trabalho for aplicado, a força for perpendicular. Beleza. Então, vamos lá. Vimos que o trabalho é o produto entre a força e deslocamento, quando esses vetores têm a mesma direção e sentido. Trabalho é igual força e deslocamento, quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Vou escrever aqui para vocês, ó. Trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é o quê? É força versus deslocamento. Quando os vetores tiverem o mesmo sentido e direção. Perfeito. Vamos lá. Trabalho é a força de deslocamento quando os vetores tiverem o mesmo sentido e direção. Mesmo sentido e direção. Os vetores. Mesmo sentido e direção. Ok. Dentro de um condutor, percorrido por uma corrente elétrica, nós vimos que é corrente elétrica, é um diferencial de potencial, percorrido por uma corrente elétrica, as cargas elétricas, ok? Estão submetidas a forças elétricas que têm a mesma direção que o movimento das cargas. Dentro de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, ok? As cargas elétricas estão submetidas a forças elétricas que têm a mesma direção que o movimento das cargas. Vamos escrever isso aqui para ficar bem organizado? Então, vamos lá. Dentro de um condutor, dentro de um condutor, já falei com vocês que isso aqui é um condutor. O condutor é aquele que tem uma diferença de potencial, ok? Menos para mais, ou mais para menos. Isso é uma diferença de potencial. O que mais que eu posso falar no seguinte? Dentro de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, deixa eu arrumar aqui para vocês. Isso aqui para segurar foi. Dentro de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, percorrido por uma corrente elétrica, as cargas elétricas, muito bem, as cargas elétricas estão submetidas a forças elétricas. As cargas elétricas estão submetidas a forças elétricas. Estão submetidas às forças elétricas. Estão submetidos a forças elétricas. Aonde que é? Mesma direção que o movimento das cargas. E essas forças estão na mesma
direção que as cargas elétricas, que o movimento das cargas, estão na mesma direção do movimento das cargas. Prontinho. Então, a força elétrica realiza trabalho no circuito elétrico. Portanto, a força elétrica realiza trabalho no circuito elétrico. Realiza trabalho em um circuito elétrico. Dá um tempinho para vocês copiarem. Daí, porque a professora vai apagar para explicar o que é diferença de potencial, mas eu achei que era necessário a gente ver isso aqui. Concorda comigo? Vamos lá. Força. Para ter trabalho tem que ter força de deslocamento. Quando os vetores tiverem o mesmo sentido e direção. Dentro de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, as cargas elétricas estão submetidas às forças elétricas. Estão na mesma direção do movimento das cargas. Portanto, a força elétrica realiza trabalho no circuito elétrico. Já falei, nós já vimos, então a professora vai continuar, né? Este agora é o nosso quadro negro. Eu vou apagar aqui para a gente continuar a aula. Vou aproveitar o desenho. Vocês viram que eu mudei a borracha, né? Já gastei outra todinha. Vamos lá. Ok. Copie a aula que vocês estiverem assistindo no caderno. Leiam, observe o vocabulário da professora, porque aí vai estar tudo perfeito e vocês vão aprender muito bem. Vamos lá. Vamos agora, vamos considerar uma carga aqui. Esse desenho aqui. Esse desenho agora. Vamos considerar uma carga Q. Ok? Que se desloca do ponto A até o ponto B. Essa carga aqui, ó. Esta carga aqui, ela está deslocando do ponto A para o ponto B. Vou usar uma carga aqui, que, igual está o desenho, que se desloca do ponto A para o ponto B. Muito bem. Desloca do ponto A ao ponto B de um circuito elétrico. Isso aqui é o circuito elétrico. A carga se desloca do ponto A para o ponto B em um circuito elétrico. Ok? Bom, nesse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho. O trabalho tem que ter força de deslocamento. Neste deslocamento da carga, a força elétrica, ela realiza um trabalho. Vou colocar isso para a gente ficar bem, né? Nesse deslocamento, a carga, nesse deslocamento, a força realiza um trabalho.
né? Para realizar o trabalho e ter força elétrica, tem que ter a carga elétrica. Lógico, nesse deslocamento, a força elétrica realiza o trabalho. Nesse deslocamento, a força elétrica realiza trabalho, símbolo de trabalho. A diferença de potencial entre os pontos A e B, essa diferença de potencial aqui, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu vou chamar de U. Ok? Então, vamos lá. A diferença de potencial. Alguns livros falam V, mas vocês vão saber, né? Eu vou falar U, que é universal, o que vocês vão fazer, qualquer vestibular, qualquer prova que vocês tiverem fazer, então vocês já estão acostumados com a nomenclatura. A diferença de potencial U entre os pontos A e B, A e B, ok? É a relação entre o trabalho elétrico e a carga. É claro, a diferença de potencial entre os pontos A e B é o quê? É a relação entre o trabalho da força elétrica e a carga. É a relação do trabalho entre a força elétrica e a carga. Então, esse U é igual trabalho sobre a carga. Prontinho, correto. Eu só vou fazer isso aqui, não vou estender a aula muito. Nós precisamos saber os símbolos utilizados na eletricidade, ok? Aqui, esse símbolo é usado para gerador. Toda vez que usar esse símbolo, é gerador. Bom, esse símbolo aqui, eu tenho um A aqui, então ele é usado para quê? Para amperímetro. E esse é voltímetro, um V de voltímetro. É muito importante saber os símbolos que nós vamos usar, ok? Isso aqui é ligação por fio. Tá ok? Lâmpada. Quando a gente quer falar de uma lâmpada. E por último, é uma chave interruptora. Nesse caso, a chave está aberta. Isto é uma chave interruptora. Vou parar aqui. Vocês vão voltar, observar passo a passo dos exercícios que foram realizados, ok? A próxima aula nós vamos fazer, ok? Esse desenho mostra uma bateria de automóvel que alimenta duas lâmpadas, ok? C é a chave interruptora. A diferença de potencial aos terminais da bateria é de 12 volts. Ok, nós vamos ver o que eu vou pedir. Descreva o circuito a seguir. Eu tenho 12 volts, eu tenho uma lâmpada 1 e a lâmpada 2. E a diferença de potencial é 12 volts. O que é diferença de potencial? Então, esse U aqui está realizado a volts. Vou deixar aqui e depois nós vamos fazer. Qual que é o outro exercício para a aula seguinte? Descreva o circuito a seguir. Boa noite, meninos. Ou melhor,
Bom dia, boa tarde e boa noite. Sinto falta de vocês. Beijo da professora.